CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando mais um CBN Universidade, aqui na 103.5, sua rádio CBN Campina. Nossa estreia foi no último sábado e para você que começou a nos acompanhar agora, o CBN Universidade é um programa produzido por estagiários de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. Tem a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E aqui no CBN Universidade tem muita informação sobre cidadania, direito, comportamento, cultura, educação, tecnologia, meio ambiente, saúde e muito serviço para você. Apresentação: Carol Santos. Hoje vamos falar de convergência de mídias e explicar para você um pouco desta tecnologia indispensável em nosso dia a dia. Eu vejo a convergência tecnológica como reunião de várias coisas que no mundo analógico a gente fazia em lugares e espaços diferentes, em um lugar só, ou pelo menos com a possibilidade de lugar só. Você vai entender as mudanças que o ambiente universitário traz para o estudante. Vamos acompanhar um pouco da rotina de dançarinos de danças folclóricas aqui de Campina Grande. Seguimos com a sequência de ensaio, passando tanto passo por passo quanto cada coreografia de forma completa. Tem ainda a nossa coluna Direito e Cidadania. O professor Luciano Nascimento vai falar sobre o direito à vida. E a manutenção da vida através do direito é uma forma de construir cidadania, não individualmente, mas coletivamente, que é o sentido da cidadania. Em Comunicação e Sociedade, Givaldo Cavalcante comenta uma história de resistência e solidariedade que comoveu o mundo. Tem ainda dicas para você, estudante, que procura um estágio, com o quadro Guia Universitário. E a gente começa falando sobre convergência de mídias. É que as novas tecnologias provocam mudanças em diversos setores da nossa vida, como na forma de nos relacionarmos social e também de realizar as tarefas pessoais e profissionais. Essas modificações também são resultados da convergência tecnológica, onde tudo está conectado e interligado. Para entender melhor como funciona essa convergência, nós conversamos com o professor da UEPB, Cláudio Lucena, ele que desenvolve pesquisas na área de tecnologias. Ele começa explicando para a gente o que é a convergência tecnológica. Eu vejo a convergência tecnológica como a reunião de várias coisas que no mundo analógico a gente fazia em lugares e espaços diferentes, em um lugar só, ou pelo menos com a possibilidade de lugar só, né? Eu acho que a convergência tecnológica envolve equipamentos e coisas físicas tangíveis. Um celular é um ponto de convergência tecnológica hoje. Envolve infraestrutura. Há 30, 40 anos, talvez a gente não tivesse os recursos de infraestrutura de comunicação para que essa convergência, mesmo que os dispositivos pudessem oferecer, né, a infraestrutura não poderia oferecer. Mas eu acho que o ponto principal da convergência tecnológica é um humano cultural. Há muitas coisas que eu ainda me furto ou me recuso, mas me evito fazer completamente em ambientes tecnológicos, completamente utilizando, equipamentos digitais. Eu reservo ainda algumas partes da minha vida a uma convivência analógica. Se você olhar a geração que vem posteriormente, os millennials puros, a internet já não é um espaço da vida deles. A internet é o espaço onde a vida deles se desenvolve. E eu acho que uma geração mais à frente aí é mais difícil, de perceber a distinção entre o que é vida digital e o que é vida não digital. Agora o professor Cláudio vai falar se existe diferença entre a convergência tecnológica e a de mídias. Mídia é canal. Convergência tecnológica é um fenômeno sociocultural mais amplo. Não estamos falando só de reunir canais por onde a informação passa, mas estamos falando, pelo menos quando eu entendo convergência tecnológica, eu entendo como uma alteração também humana, que admite, incorpora no dia a dia e passa a utilizar como ferramenta do dia a dia, sem muito atrito, muitas vezes até sem perceber aquela troca de paradigma de utilização tecnológica no dia a dia. A convergência de mídia é mais restrito,
Convergência tecnológica, para mim, é um conceito mais amplo. E você deve estar se perguntando como nós podemos usufruir dessa convergência tecnológica de maneira saudável e também de forma positiva. O professor Cláudio também vai explicar. Isso é um desafio de geração. E a gente tem se preocupado com todos esses chapéus que eu uso, a gente tem que se preocupar com uma coisa, com a posição ou a participação do jovem no debate. Por quê? Eu uso tecnologia, acho que uso muito para alguém da minha geração, mas ainda me reservo a não usar algumas coisas. É igual o meu uso de tecnologia a uma pessoa que tem 20 anos de idade? Decididamente não é. Então, a forma como convergência funciona para mim é diferente da forma como a convergência funciona para uma pessoa mais jovem, que certamente será diferente da convergência funcionando para uma criança que está começando hoje. Então, acho que gerações distintas, perfis de pessoas distintas, usam essas ferramentas de convergência de forma diferente. O que eu acho que, assim, conceito que não se perde e que vale para todo mundo é o desafio também de como é que você utiliza essas ferramentas, como é que você extrai benefício delas, porque todas elas trazem benefício. Eu não sou terrorista de tecnologia, nem sou solucionista, né? Eu nem digo que elas são solução para tudo, nem digo que a gente deve não adotar nunca porque o mundo fica ruim. Eu sou um entusiasta do equilíbrio. Qual é o meu desafio de vida? Contribuir, encontrar junto uma forma de explorar essa tecnologia, extraindo dela os benefícios potenciais enormes que ela tem para o nosso dia a dia, sem ultrapassar aqueles limites que nos fazem, né, utilizar essa tecnologia de maneira ruim. Não acredito que ninguém hoje, sozinho, nenhum segmento da sociedade sozinho tem essas respostas. Muitos desses espaços em que eu estou atuando antes, um espaço que a gente chama multi-stakeholders, multissetoriais. Quem senta ali para definir? Academia, né? Eu sou representante da universidade, sociedade civil, através de seus ativistas, governo, que tem responsabilidade, precisam estar ali, indústria, que é quem faz disso negócio, e comunidade técnica, que é quem está na base do desenvolvimento. A resposta para essa pergunta de como é que a gente faz para encontrar melhores formas de utilizar essa convergência, eu acho que a gente só consegue no diálogo, pelo menos desses 5 setores. Talvez a gente precise ainda de mais gente que a gente ainda não conseguiu identificar, né? Mas essa é uma resposta coletiva. E olha só, para você que se interessa em pesquisa na área de jornalismo digital, na UEPB tem um grupo de pesquisa em jornalismo e mobilidade, o Mobijor. E quem explica o que é estudado pelos componentes é o professor Fernando Firmino, que coordena o Mobijor. O grupo de pesquisa em jornalismo e mobilidade, o Mobijor, ele foi oficializado em 2014 através da instituição, a UEPB, e cadastrado no CNPq. Então, o grupo ele atua com 3 linhas de pesquisa. É uma linha em cibercultura e redes sociais, outra em jornalismo digital e a última em jornalismo móvel. Então, a partir dessas linhas, nós temos aglutinado as investigações, né, de toda a equipe. No momento, nós temos 8 pesquisadores com doutorado ou mestrado, além de alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, profissionais também do mercado de trabalho, das organizações jornalísticas, né, que pretendem, de alguma forma, ou se aperfeiçoar com essa questão do jornalismo digital, ou pretendem fazer pós-graduação. Ao todo, são mais de 20 pessoas que frequentam regularmente as nossas reuniões quinzenais e presenciais que ocorrem na UEPB. O Mobijor, ele mantém também uma pesquisa financiada do principal edital do país, que é o edital universal do CNPq. E essa pesquisa ela trata sobre as narrativas e realidade virtual no jornalismo a partir de conceitos como inovação e mobilidade. Essa é a nossa pesquisa central, que vai até 2020, quando perdura esse financiamento do CNPq. Mas o grupo tem também envolvimento com outras pesquisas em rede, tanto em rede nacional de pesquisas, como também internacionais, como é o caso de práticas inovadoras e criativas no jornalismo em redes digitais, que envolve universidades de várias regiões do país, como a UFBA, aqui a UEPB, o UFPB, a Universidade Federal do Paraná, entre outras, e também há uma agregação com pesquisadores de outros países, né, da Itália, do Canadá e da França. Então nós temos essas parcerias, o laboratório também de jornalismo convergente da Universidade Federal da Bahia desde 2011, antes mesmo de criação do grupo, quando o grupo ainda era um grupo de estudo e não um grupo de pesquisa oficializado. A gente já tinha essa parceria que perdura, que continua. E no momento o grupo está focado na internacionalização das pesquisas
E nos últimos anos temos publicado em revistas científicas ou em livros nacionais e internacionais e participado de eventos internacionais. Então o Mobijó ele mantém para a pesquisa aplicada e experimental o Laboratório Móvel de Inovação, que foi construído com recursos do CNPq, em que a equipe, a partir de vários equipamentos que adquirimos, testa narrativas e aplicativos de realidade virtual ou produz conteúdos em 360 graus. O grupo tem sido bastante solicitado e sempre está de portas abertas para receber novos membros. Mas o importante para nós não é exatamente a quantidade de participantes, mas a qualidade de participação efetiva dos membros nas reuniões, nas pesquisas e nas atividades para que possamos realmente cumprir o objetivo de ser um grupo inovador, com pesquisas avançadas e voltado para o desenvolvimento de aplicações e de metodologias para análise de fenômenos da mobilidade e das mudanças estruturais no jornalismo diante do processo de convergência e também do contexto do jornalismo pós-industrial. Então, quem desejar conhecer, se interessar por essas temáticas, por essas linhas de pesquisa, cibercultura, redes sociais, jornalismo digital e jornalismo móvel, será bem-vindo, né? Pode conhecer o grupo tanto através das redes sociais, no Instagram e no Facebook, ou participando eventualmente das nossas reuniões presenciais. Se você se interessou pelo grupo e deseja participar das reuniões, pode entrar em contato com o professor Fernando Firmino. Basta procurá-lo lá no Departamento de Jornalismo da Universidade, que fica no 3º andar do prédio da Central de Aulas. Agora a gente faz uma pequena pausa e na volta ainda vamos falar sobre direito e cidadania e ainda tem as dicas para você, estudante universitário que procura um estágio. Fica ligado que voltamos em breve. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade aqui na 103.5. Neste segundo bloco, vamos relembrar um caso que comoveu o mundo e moveu equipes de resgate na Tailândia. Você deve lembrar que uma equipe de futebol infantil e o treinador ficaram presos por 12 dias em uma caverna. E mesmo com a distância, muita gente se comoveu com a situação das crianças e de suas famílias. E este é o assunto do comentarista Givaldo Cavalcante. Comunicação e sociedade. Muito bom dia para você que acompanha o CBN Universidade aqui na CBN Campina Grande. Quem não se comoveu com o resgate dos meninos tailandeses e do seu treinador? É difícil até de acreditar que depois de tanto tempo isolados, todos tenham conseguido sair vivos dali. E essa situação provoca uma ansiedade para obtermos informações, saber de todos os detalhes, nos comovemos buscando explicações sobre o fato, enfim, todos os sentimentos que envolvem a história dos javalis selvagens, como é chamado o time de futebol, estão muito próximos daquilo que a mídia se propõe a nos informar. Neste caso específico, o que não faltaram foram clichês jornalísticos para o desfecho dessa história. Coisas do tipo, final feliz para os javalis, ou então, a vitória da solidariedade, ou ainda, foi um milagre, o fim de um drama na caverna. Essas eram algumas abordagens de uma cobertura intensa da mídia internacional, mas que, diferente de outras ocasiões, não conseguiu explorar de forma exaustiva uma tragédia como é de costume acompanharmos. Você percebeu que nenhum veículo de comunicação, por mais influente que seja, teve acesso ao local onde os meninos e o treinador estiveram? Sempre a aparição dos repórteres era em um local distante da caverna. Ou lembra do relato da prisão de um cinegrafista que utilizou um drone para captar imagens exclusivas? Pois é, todos nós ficamos com a versão oficial do governo tailandês, que vive desde 2014 um regime de ditadura. Ninguém teve acesso aos meninos durante o período de recuperação no hospital, nem mesmo os familiares deram qualquer tipo de declaração. Todas as perguntas feitas na entrevista coletiva foram enviadas um dia antes e avaliadas para saber se os garotos tinham condições de respondê-las. Esse foi o modelo adotado com a justificativa de preservar a integridade dos garotos e do professor, que também foi alvo de uma campanha positiva para que sua imagem não fosse denegrida, já que muitos gostam de apontar um culpado para tudo, e partiu dele o convite para os jovens explorarem a caverna. Com isso, a cobertura jornalística seguiu todo o script preparado. Isso foi positivo para os javalis selvagens? Com toda certeza. E a mídia ficou satisfeita? Nem um pouco. É preciso concordar que jornalismo e emoção caminham lado a lado, mas jornalismo e espetáculo não.
Quantas e quantas vezes consumimos tragédias sociais através da mídia que parece não se cansar de exibir brutalidades e não respeitar a dignidade humana? Isso é tão presente no nosso dia a dia, você não acha? Após a cobertura exaustiva da mídia, a história dos javalis selvagens virará filme, e muitos dirão que isso poderá mudar a vida deles. Errado. A vida desses 13 heróis já mudou, e não pelo que eles podem ganhar a partir de agora, mas pela bravura, espírito de equipe e o sentimento de uma pequena esperança de sair vivo dali, que virou realidade. Uma redução na dose sensacionalista de sangue, suor e lágrimas na mídia cotidiana até que faria muito bem para todo mundo. Poderíamos abrir espaço para uma abordagem mais significativa sobre os fatos noticiados, como as grandes tragédias cotidianas, e certamente contribuiríamos para um pensamento mais humano de como a mídia tem a capacidade de influenciar o nosso papel na sociedade. Gostou do nosso papo? Entre em contato pelo Twitter ou Instagram, @GivaldoRepórter, e interaja conosco. Um bom dia a todos e até a próxima. O CBN Universidade também fala de direito e cidadania. E o direito à vida foi essencial no caso dos garotos na Tailândia. E quem fala sobre esse direito é o professor Luciano Nascimento. Direito e cidadania. O resgate daqueles jovens, daquele professor, está ligado inequivocamente com a ideia de direito e cidadania. O ato daqueles mergulhadores, o ato dos voluntários, o ato do corpo de bombeiros, enfim, o ato de todos aqueles que estavam envolvidos numa ideia maior de sociedade, numa ideia maior de comunidade, que é a vida do outro. Mais do que isso, é aquilo que os italianos chamam lo sguardo dell'altro, o olhar do outro, ou seja, eu praticar uma ação, eu ser proativo em função do outro e não exatamente de mim. Mas não é unicamente isto. Isto é cidadania. Quando eu pratico uma ação em função do outro, alguns podem dizer assim, eu estou deixando de ser a mim mesmo para ser o outro. Não. É um complemento, ou seja, é uma integralidade. Aquilo ali traduz o que pode ser direito e o que ser cidadania. Porque a perda da vida é a perda de um direito. A manutenção da vida é a manutenção de um direito. E a manutenção da vida através do direito é uma forma de construir cidadania, não individualmente, mas coletivamente, que é o sentido da cidadania. A cidadania individual, ela é limitada à luz da origem do seu conceito em termos de sociedade moderna, à luz do que esta sociedade procura construir como espelho, como imagem de si própria. Então, todos envolvidos ali que de alguma forma, por um ato concreto, real, garantiram a existência e a vida daqueles jovens e daquele professor, contribuíram diretamente para uma construção de uma cidadania, para um modelo de cidadania que é o que deve existir no mundo moderno, ou seja, um conceito coletivo de cidadania, um conceito de todos. E o ato foi tão extraordinário que todos foram resgatados, ou seja, não tem nenhum fora da ideia do resgate, ou seja, nenhum dos jovens ficou de fora, portanto, dessa construção, o que traduz algo extraordinário, uma lição maravilhosa para todos nós. E traduz algo bem maior, né? Bem maior do que a palavra direito e do que a palavra cidadania. Traduz algo que nós temos que ter sempre em mente. Todos os seres humanos têm dignidade, independentemente de quem seja, independentemente da cor, independentemente da escolha religiosa, independentemente da etnia, enfim, independentemente de todos esses conceitos, há um conceito maior entre a ideia de direito e cidadania, que é o conceito de dignidade, em que, portanto, nós não podemos esquecê-lo jamais. Aquele ato do resgate de todos os voluntários, de todos os profissionais envolvidos, representa provavelmente o espelho maior do que possa ser essa relação entre direito e cidadania, traduzida na palavra dignidade para todos. Penso assim, Carol. E ainda no tema direito, falamos agora sobre inclusão. É que a UEPB debateu a educação inclusiva, os direitos e desafios no Brasil. Quem acompanhou o evento foi a Nayala Lacerda. Vamos ouvir a matéria. A educação inclusiva no Brasil é um tema debatido dentro das discussões sobre educação e direitos sociais desde a Conferência Mundial de Educação Especial no ano de 1994,
onde foi elaborada a Declaração de Salamanca, criada com o objetivo de fornecer diretrizes para a reforma de políticas e sistemas educacionais. O documento visa, como alguns dos seus pontos, o princípio de que as escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos. Apesar dos avanços que ocorreram na efetivação da inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino básico, ainda existem barreiras. Alguns desses desafios foram debatidos em Campina Grande durante o 3º Congresso Internacional de Educação Inclusiva, realizado pela Universidade Estadual da Paraíba. O professor Eduardo Onofre é um dos organizadores do evento e, de acordo com ele, a educação inclusiva, de fato, ainda tem muitos desafios. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 2015, ele garante, né, o acesso e a permanência da pessoa com deficiência na escola. Mas, como eu falei até no 3º Sintede, ele não garante a aprendizagem da criança, né? Ele não garante o desenvolvimento da criança. A sociedade em geral, eles criaram um estigma ao longo da história muito grande em relação à pessoa com deficiência, a pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa autista. Então, quando olha para essa pessoa, associa logo a uma incapacidade. Não é? E a pessoa com deficiência, ela tem suas capacidades, ela tem suas habilidades. Se a gente vê hoje, nós temos aqui na universidade um aluno autista, não é? Já temos vários alunos autistas entrando na universidade. Então, quando eu friso barreiras atitudinais, é a atitude da sociedade em relação à pessoa com deficiência. Então, tem um estigma muito forte, mas não só a pessoa com deficiência, mas também a questão indígena, né? O brasileiro de origem indígena, o brasileiro afrodescendentes, tem ainda no seio da nossa cultura um preconceito que deve ser acabado. Não é? Eu acredito que o Congresso, o Sintede, ele vem para abrir essa discussão, não é? E para contribuir para que a gente melhore nossas atitudes em relação ao outro na escola. Nayala Lacerda para o CBN Universidade. Agora é hora de repórter CBN e nós voltamos daqui a pouco. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Apresentação: Carol Santos. O CBN Universidade está de volta nesta manhã de sábado com muita informação para você. O nosso assunto agora é mudança de vida dos estudantes na transição do ensino médio para a graduação. São muitas as diferenças de ambiente, na rotina e até na relação professor e aluno. E a nossa produção foi ouvir alguns universitários para sentir o que mais se destacou nessa fase de transição. Vamos ouvir. Meu nome é Kevin Jordan, eu curso Filosofia na UEPB, estou no 3º período. Enquanto a faculdade, assim, eu não tive tanta dificuldade, mas a maior dificuldade que eu tive foi a mudança. Eu vim do interior de Pernambuco, não tinha que pegar ônibus, não tinha que me preocupar tanto com o horário, e aqui eu já tenho essa preocupação de estar me preocupando com o horário e também com a questão da violência. Porque antes de eu chegar aqui, eu já ouvi dizer, a cidade é muito violenta. Aí isso também é uma das minhas preocupações. Meu nome é Caroline Souza, eu curso Ciências Biológicas, licenciatura, estou no 2º período. Para mim, a diferença do ensino médio para a universidade é a questão da liberdade, que eu notei assim, na universidade você tem mais liberdade de vir como você quer, de se vestir, você não tem que ter um padrão, né? Você não tem que ter aquele padrão para entrar na escola como é no ensino médio. E em questão de adaptação, assim, com horário, porque é integral. Mas é bom a questão da liberdade mesmo, você pode ser você mesmo na universidade. Meu nome é Gabriel, curso História, estou no 2º período, e uma das diferenças principais foi a diversidade. Quando a gente entrou dentro da universidade, quando eu entrei dentro da universidade, é um ambiente totalmente diverso, até na própria sala, né? Tanto em questão religiosa como questão política. Já na escola pública, onde eu estudei, não tem tanta diversidade, era todo mundo igual, a maioria das pessoas era da mesma classe social. Tinha as mesmas opiniões em relação à religião, que na sua maioria eram cristãos, e aqui na universidade foi o primeiro choque que eu tive, foi a diversidade dentro da sala de aula. Espíritas, pessoas que eram maçons também, pré-maçons, várias outras religiões, isso foi muito interessante. Isso também me fez mudar alguns pensamentos que eu tinha, né? A questão do respeito aumentou, principalmente aqui dentro da universidade, justamente por essa diversidade.
E outra coisa é a questão que você aqui na universidade é você por você. Não é como na escola pública, por exemplo, que o professor está ali ainda pega no seu pé para você fazer uma atividade, para você fazer alguma coisa. Aqui na universidade não, é você por você. Você fica na sala se você quiser. E o professor não vai estar puxando seu pé para você estar ali presente. Foi isso que também mudou. E outra coisa também é que aqui é outro mundo, é outra realidade. E é justamente sobre essa mudança que o professor José Pereira traz o comentário dele para você, ouvinte da CBN Campina. Comportamento. Então a gente começa fazendo só um esclarecimento com relação a essa questão dessa transição que acontece entre o ensino médio e a universidade, o ensino superior, não é isso? Ou seja, então o aluno que está no ensino médio, ele está ali se preparando para vir para a universidade, então ele tem seu ciclo de amizades, ele tem a turminha que sai para uma festa, ele tem os amigos que vai para o shopping, já tem estabelecido nele um conjunto de relações e também com a família. Então quando esse jovem ele entra na universidade, necessariamente há um corte dessas relações todas que ele tem estabelecido anteriormente. Então, na universidade, ele vai ter um outro exercício, um outro trabalho que seria justamente esse. Reconstruir seus vínculos do ponto de vista das amizades, se incluir em algum grupo de relacionamento dentro da universidade. Ou seja, então, ele vai ter todo um trabalho, além, claro, da própria demanda com relação ao estudo. Então, se ele tinha determinadas matérias lá no ensino médio, na universidade serão outras diferentes, que ele não conhece, que ele nunca viu antes e que ele vai ter contato pela primeira vez. Então, todos esses elementos, ele vai precisar de uma orientação melhor para que ele possa restabelecer essas relações interpessoais e possa efetivamente ter um resultado satisfatório no final do seu curso. O que a universidade poderia pensar, poderia colaborar nessas questões? Inclusive, nós temos na UEPB uma pró-reitoria estudantil, né, que inclusive tem um serviço de apoio ao estudante também na pró-reitoria. Mas, independente da pró-reitoria, a gente também tem que pensar que o aluno ele é ligado a um curso, né? Ele é ligado a um departamento, a um curso. Então, eu penso que os cursos poderiam criar atividades de recepção desses novos alunos para que eles possam ter acesso ao que é o curso, ter noção do que eles têm que cumprir durante aquele curso todo e também promover atividades internas no curso para que esse aluno possa rapidamente se integrar aos outros alunos dos outros períodos e ele possa efetivamente estabelecer novas relações interpessoais com os seus colegas naquele curso, pelo menos. E além do curso, né, porque a universidade não é só o curso dele, ele vai ter contatos com outros setores da universidade, então ele precisa também fazer um esforço para se integrar à vida acadêmica, participar de eventos, de atividades do CA, do DCE, se integrar à vida acadêmica, porque isso pode ajudar muito a ele estabelecer novas relações e efetivamente construir relações interpessoais mais saudáveis. Então penso que nesse sentido a universidade poderia colaborar muito em intensificar ações que tenham como objetivo incluir mais o aluno na vida acadêmica da instituição. Pois é, então discutimos agora essa questão das relações interpessoais, um tema também muito importante, né, na nossa coluna Comportamento, aqui na CBN Campina, e voltaremos em breve com mais um assunto interessante e importante para ser discutido. Bom dia. E você, estudante, tem que ficar ligado nas oportunidades de estágio que pode ser feito durante a graduação. Aqui no CBN Universidade, a gente traz para você o quadro Guia Universitário, com dicas bem legais. E o tema de hoje é justamente o estágio. Guia Universitário, com Dayara Souza. Olá, jovens! Eu sou Dayara Souza e a partir de agora você está ouvindo o Guia do Universitário, em que a gente conversa um pouco sobre assuntos relacionados à universidade. Toda semana traremos um tema diferente, mas agora na nossa estreia a gente vai falar um pouco mais sobre estágio. Afinal, que estudante não quer um estágio, né? Isso é porque ele é uma das principais formas de entrar no mercado de trabalho e de adquirir um pouco mais de experiência e ainda de quebra ganhar uma graninha para pagar as xerox, manter a universidade e tudo mais. Mas bem, vamos passar agora umas informações básicas sobre o que é o estágio, porque a gente tem uma noção do que é estágio, mas muitas vezes a gente não sabe o que exatamente é estágio. Afinal, existe até uma lei estipulando o que é estágio. A lei em questão é a Lei 11.788. E ela fala que estágio é o ato educativo escolar supervisionado no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação.
Aí a lei segue especificando quais instituições são essas, mas por enquanto a gente vai falar especificamente sobre essa prática na universidade. Nós universitários podemos fazer estágio em duas modalidades, a obrigatória e a não obrigatória. Pelo nome aí você já deve estar percebendo qual é a diferença entre um e outro, mas essa diferença não se resume só a isso. É importante também ressaltar que o estágio obrigatório ele é o estágio que está relacionado ao seu curso, ou seja, ele está previsto lá na grade do seu curso e você paga como se fosse uma disciplina. Então você presta contas também, você faz um relatório e ao final da disciplina você recebe uma nota. Já no não obrigatório, ele não está relacionado ao curso diretamente, mas ele serve também como aprendizado para o curso e você também consegue usar ele como horas extras, como horas complementares. Como você pode fazer isso? Então, todas as universidades têm um parâmetro e uma forma de solicitar isso, mas geralmente você indo na pró-reitoria de graduação da sua universidade, lá eles vão lhe informar melhor. Você tem que preencher uma papelada, pode parecer até complicado, mas não é não. O mais complicado mesmo do estágio é, na verdade, conseguir um estágio. Mas não se desespere não, que é aí que está o pulo do gato. A gente vai dar 2 dicas de 2 instituições que ajudam estudantes a fazer justamente isso, a conseguir estágio. Então se liga aí nos nomes. A primeira é o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que é ligado ali ao Sistema Indústria. E o segundo é o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. As 2 instituições oferecem uma plataforma para cadastro de currículos para seleção de estágios em diversas áreas. E lá você pode acompanhar online as vagas que vão aparecendo para o seu perfil. Então pega papel e caneta aí e anota os sites. O site do IEL é o sne.iel.org.br. Já o site do CIEE é o ciee.org.br. Lembrando que o CIEE é CIEE. Mas é bacana você também saber o que as empresas costumam procurar nos estagiários, ou melhor, nos estudantes que virão a ser seus estagiários, quais as características, o que o estudante tem que ter para conseguir esse estágio. A gente foi falar com 2 pessoas, o consultor do IEL, Paulo de Tarso, e o outro, Carlos Eduardo, do CIEE. Os 2 vão falar um pouco para a gente sobre o que as empresas costumam procurar a partir das experiências que eles têm lá no IEL e lá no CIEE. O primeiro é o Paulo de Tarso e na sequência você escuta aí o Carlos Eduardo. Então fica ligado. Hoje a empresa procura não só aquela capacidade técnica que o aluno tem da academia, né, mas a proatividade desse aluno, o saber trabalhar em grupo, em equipe, né, a pontualidade, a assiduidade, presteza. Isso tudo é observado no aluno para que ele futuramente, digamos, possa fazer parte do quadro da empresa. E uma coisa que é muito importante é que o aluno esteja sempre se atualizando. Olha, mas as dicas que eles deram, apesar de serem muito valiosas, elas são bem gerais. Então, especificamente para o seu curso, o que a gente aconselha que você faça? Vai procurar os professores, vai procurar outros alunos do seu curso que já fazem estágio ou até profissionais que já estão no mercado de trabalho e que também passaram por estágio. Eles vão conseguir informar para você especificamente sobre como é o mercado de trabalho para a sua área, e isso é bem bacana de você saber. Uma outra dica também é procurar dentro da sua área quais são as empresas que costumam oferecer estágio, como eles fazem o processo seletivo. Você tem que mandar um e-mail, você tem que passar por um processo de prova escrita, como eles fazem isso? E para isso não tem segredo, você tem que procurar as empresas. Então liga para lá e pede informação, tá? Espero que você tenha gostado das dicas. Semana que vem a gente volta com muito mais sobre esse e sobre outros assuntos. Agora fazemos uma pequena pausa no CBN Universidade e você fica ligado que a gente volta já já para falar de cultura. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade aqui na 103.5 e agora é hora de falar de cultura. Você sabia que em Campina Grande tem mais de 50 grupos de danças populares e folclóricas? E muitos dançarinos desses grupos conciliam a vida profissional com a dança. Poliane César, estagiária da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, conta um pouco da rotina de alguns integrantes do grupo Acauã da Serra. O Grupo Acauã da Serra é um dos mais conhecidos em Campina Grande. Criado há 32 anos, teve origem na Escola Virgínio da Gama e Melo, localizada no bairro das Malvinas. Hoje, o grupo recebe o apoio e integra o cenário cultural da Universidade Estadual da Paraíba. O Acauã já participou de diversos festivais de dança, nacionais e internacionais. No repertório coreográfico, são apresentadas danças populares como coco de roda, baião e chachado. Uma das componentes do grupo, Pamela Dayana, destacou todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas danças. Bom, o processo de desenvolvimento ele ocorre nos ensaios, a quais são feitos semanalmente, geralmente aos sábados, a partir das 14 horas, e eles se dão através de oficinas também. Nós realizamos oficinas, as quais são passadas passo a passo, tanto para os veteranos quanto para os novatos que estão entrando no grupo. E aí seguimos com a sequência de ensaio, passando tanto passo por passo quanto cada coreografia de forma completa. A maioria dos integrantes destes grupos é formada por pessoas que têm a dança como atividade extra ao seu dia a dia e acaba conhecendo novas culturas e difundindo a cultura regional pelos lugares onde passa fazendo turnês. Maria Gabriele também é dançarina do grupo Acauã da Serra e conta pra gente um pouco da sua relação com a dança. Desde pequena que eu sempre fui fanática e apaixonada pela dança. Até que um colega meu, ele já fazia parte do grupo Acauã. Aí ele viu que eu tinha talento, que eu gostava de dançar, mas não tinha me encontrado ainda. Aí foi que ele me convidou para vir para o grupo, aí eu aceitei e desde então, 3 anos já dançando folclore e não me vejo fazendo outra coisa. É uma paixão infinita. Maria Gabriele já participou de apresentações internacionais com o grupo e recebeu o carinho e reconhecimento do público de fora com a nossa cultura. Lá fora, acredito que eles têm um respeito a mais e um olhar diferente. Acho que eles ainda preservam muito a cultura, tanto brasileira quanto de outros países. Acho que aqui a gente ainda deveria melhorar bastante e resgatar realmente o folclore, que não deve morrer nunca. Os grupos folclóricos se preparam durante o ano todo, representando a cultura popular nordestina nos 4 cantos do mundo. A cada apresentação, um show de dança, de emoções e força das raízes nordestinas. Quando a lama virou pedra e manda a carne secou, quando vi bastante sede, bateu asa de dor. Foi aí que eu fui embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina, Paraíba masculina, mulher mais silenciosa. E ainda falando sobre dança e o cenário cultural de Campina Grande, vamos ouvir agora o comentário do professor Hipólito Lucena. Diversão e arte. Bom dia, Carol. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Pois bem, estamos aqui para participar do programa CBN Universidade e vamos estar sempre trazendo aqui algumas informações, algumas discussões em torno da produção artístico-cultural produzida aqui na cidade de Campina Grande, mais precisamente, mas ao mesmo tempo percebendo essa produção como possibilidade de dinamização de atividade e de repercussão e reverberação também em outros espaços do estado da Paraíba. Afinal de contas, precisamos estar sempre ligados em rede para entender. E no plano da cultura, isso acontece de forma assim como se fosse um vírus, né? Algo que acontece no canto, se ressurge no outro, porque é através das expressões artísticas como elemento da produção cultural que a gente ressignifica esses elementos, ressignifica as interpretações do cotidiano, da vida, dos fatos, das ações, do nosso própria essência de ser, quanto ser humano, ser vivo, ser pensante, ser que reflete o tempo todo a sua razão de existir. Pois bem, para esse nosso primeiro bate-papo, nós vamos conversar aqui um pouco sobre a produção da dança em Campina Grande. Nós vimos há pouco aí a fala sobre importante do grupo Acauã da Serra,
mas é importante também trazermos aqui uma contextualização mais ampla para entender essa contemporaneidade da dança campinense, porque ela, do ponto de vista artístico, a cidade é de fato um referencial nacional e internacional na produção de dança. Fato esse, estou dizendo isso assim, porque ele se justifica tanto pela qualidade estética e artística dos espetáculos produzidos pelos vários grupos existentes na cidade e pela participação desses grupos em festivais e turnês artísticos pelos grandes centros do país e em outros países, principalmente do continente europeu, como países como França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, no caso da Ásia, para a Coreia e outros tantos. Isso é bem verdade. Talvez muita gente não compreenda nem perceba essa abrangência, mas nós temos grupos aqui em Campina Grande, grupos extremamente importantes e ricos, já com uma boa base de tempo, de formação, como o caso do Grupo Tropeiros de Borborema, já vai passando aí os 30, acho que em torno de 33 anos de sua fundação, o Grupo Acalma da Serra, que vai com em torno de 25 anos, e o Grupo Raízes, que se mantém efetivamente e cotidianamente em atividade, também passando os 20 anos de sua existência. Esses grupos, citei apenas 3 aqui, nós temos aí um número enorme de outros grupos, tantos outros grupos que também, com muita representatividade e com um trabalho extremamente qualificado. Esses grupos, pegar por exemplo, eles costumeiramente estão sempre viajando. O Grupo Acalma da Serra, que é o grupo ligado aqui à nossa Universidade Estadual da Paraíba, do qual vou falar um pouco mais especificamente dele um pouco mais à frente, e certamente em outros programas estaremos retomando essa temática em torno do Grupo Acalma da Serra, porque tem um trabalho de base super interessante e importante, assim como os demais. Mas, no entanto, pela ligação com a própria universidade, a gente tem um pouco mais de bagagem, vamos assim dizer, para falar um pouco mais do seu trabalho. Mas o primeiro grupo que saiu aqui de destaque internacional foi o Grupo Tropeiros de Borborema. O grupo foi fundado no início dos anos 80 pelo professor Gerson Brito, lá na Escola Estadual da Liberdade, passou por outras peregrinações, mas logo fixou-se sua sede no Centro Cultural Lourdes Ramalho, aqui ligado à Prefeitura Municipal de Campina Grande. O grupo ainda hoje mantém lá seu espaço, sua sede, o espaço de ensaios e de encontros de todos que compõem aquele grupo. Muita gente passou por aquele grupo, inclusive eu. Tive a oportunidade de dançar, atuar nele como dançarino, como coreógrafo, por cerca de 6 anos. Esse grupo ele tem uma importância grande, basilar para essas atividades da dança em Campina Grande, porque foi a partir dele que surgiram os primeiros grupos a fazer turnês internacionais. O Grupo Tropeiros de Borborema teve e tem uma história super rica, mas particularmente no final dos anos 80 e começo dos anos 90, teve assim entre as melhores e principais companhias de dança do Brasil. A gente aqui costuma, e até os próprios componentes e membros do grupo ainda chamam como grupo folclórico, mas não tem nada disso. Nunca foi folclórico, apenas trabalha com as matrizes das danças folclóricas e populares, mas eu posso dizer que é um grupo de dança contemporânea que usa como base essas construções das danças folclóricas, mas totalmente ressignificado, quer dizer, é um trabalho tirado da base e levado para um palco. E com essa condição, o grupo pôde participar de diversos festivais pelo Brasil, os mais importantes festivais do Brasil, por exemplo, fazer a abertura do Festival de Dança de Joinville, que é o mais importante festival de dança da América Latina, com certeza, e um dos 5 mais importantes e grandes do mundo. O privilégio do tropeiro é ter feito a abertura em um dos anos lá do Festival de Joinville, juntamente com dividindo o palco na noite de abertura com o grupo Lolita, um grupo da França, de Lyon, onde cedia o maior, cidade de Lyon na França, cedia o maior festival de dança do mundo, né, conglomerado. Então, é um prestígio muito grande. E desse trabalho repercutiu bastante a participação do grupo, que consequentemente levou a fazer turnê pela Europa, participando de um turnê de 3 meses em diversas cidades da França e da Espanha. Pois bem, Carol, são a partir dessas intervenções, dessas conversas, dessas análises, dessa produção cultural de nossa cidade, que nós vamos estar aqui conversando toda semana, fazendo essa avaliação, mostrando essa grandeza também, porque trata-se de grandeza. Nós temos uma produção super rica, nas mais diversas linguagens artísticas, e que às vezes nós não conseguimos perceber, né, enxergar internamente, mas uma produção rica, e de fato é rica não só pelo esse ponto de vista imediato da capacidade de fazer, de acontecer, mas por ser reconhecida também em outros espaços, seja no terreno do Brasil, da territorialidade do nosso país, mas também para além fronteiras, né? Além mar, na Europa nós estamos super bem conceituados quanto nos apresentamos quanto produção, particularmente de dança. E eu vou ficando por aqui com o CBN Universidade, e no próximo sábado, às 9 horas, te espero aqui na 103.5. O CBN Universidade tem apresentação minha, Carol Santos. Direção, Hipólito Lucena. Produção e edição, Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina. Fique agora com o repórter CBN.
Até o próximo sábado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.